O incidente do Passo Dyatlov é um dos casos mais misteriosos e perturbadores da história. Até hoje, especialistas, investigadores e entusiastas do paranormal tentam encontrar explicações para o que aconteceu naquela fatídica noite de fevereiro de 1959, quando 9 experientes alpinistas soviéticos perderam a vida de forma brutal e inexplicável nos Montes Urais. O que começou como uma expedição comum se transformou em um dos maiores mistérios do século XX, repleto de detalhes bizarros, teorias sombrias e uma trilha de evidências que desafia qualquer explicação lógica. O que teria causado a morte de 9 montanhistas bem treinados? Seria um fenômeno natural extremo? Um ataque militar secreto? Ou algo ainda mais sinistro e inexplicável? Neste texto, vamos mergulhar fundo nesse enigma e analisar os detalhes desse caso assustador. Quem eram os montanhistas? A expedição foi organizada por Igor Dyatlov, um jovem de 23 anos, estudante do Instituto Politécnico dos Urais, hoje Universidade Técnica Estatal dos Urais. Ele reuniu um grupo de 9 outros estudantes e ex-alunos para uma jornada desafiadora até os Montes Urais, mais precisamente para a montanha Kolatsiako, que em dialeto indígena Mansi significa Montanha dos Mortos. Os participantes da expedição eram Igor Dyatlov, 23 anos, líder do grupo, estudante de engenharia. Yuri Doroshenko, 21 anos, estudante de engenharia, conhecido por sua resistência ao frio. Lyudmila Dubinina, 20 anos, estudante de engenharia, conhecida por sua personalidade forte. Georgy Krivonichenko, 23 anos, engenheiro e amigo próximo de Dyatlov. Alexander Kolevatov, 24 anos, estudante de física nuclear. Zinaida Kolmogorova, 22 anos, estudante de engenharia, ex-namorada de Dyatlov. Rusten Slobodin, 23 anos, estudante de engenharia mecânica, praticante de esportes. Nikolai Thibault-Brignol, 23 anos, estudante de engenharia e descendente de uma família nobre francesa. Semyon Zolotaryov, 38 anos, o mais velho do grupo, veterano de guerra e instrutor de montanhismo. Yuri Yudin, 21 anos, inicialmente fazia parte da expedição, mas abandonou o grupo devido a problemas de saúde. Os 9 alpinistas restantes eram experientes, bem preparados e tinham certificações para expedições de alto nível. O objetivo era alcançar o Monte Otorten, uma área extremamente remota e pouco explorada na Sibéria. Mal sabiam eles que essa seria sua última jornada. Os registros mostram que o grupo partiu em 25 de janeiro de 1959. A viagem foi bem documentada por meio de diários e fotografias, e tudo parecia transcorrer dentro do esperado. No dia 28 de janeiro, Yuri Yudin, o único sobrevivente indireto do grupo, precisou abandonar a expedição devido a dores nas costas causadas por um problema crônico. Ele se despediu dos amigos, sem imaginar que nunca mais os veria. Nos dias seguintes, os montanhistas avançaram pela densa floresta e começaram a escalar a montanha. Em 1º de fevereiro, decidiram acampar em uma encosta do Monte Kolatsiako. Não se sabe exatamente por quê, já que uma floresta próxima oferecia uma área muito mais segura para passar a noite. Essa foi a última noite da vida deles. A expedição deveria ter retornado no início de fevereiro, mas ninguém recebeu notícias do grupo. Como atrasos eram comuns nesse tipo de jornada, o alarme só foi soado dias depois. Em 20 de fevereiro, uma equipe de resgate foi enviada para a região. O que encontraram foi algo assustador e inexplicável. O acampamento estava abandonado, mas algo estranho chamou a atenção. As tendas estavam rasgadas por dentro, como se os próprios alpinistas tivessem fugido em pânico. Pegadas descalças foram encontradas na neve, levando em direção a uma floresta próxima. Nenhum sinal de luta ou presença de outras pessoas. Logo, começaram a encontrar os corpos. Após dias de buscas intensas pelo grupo desaparecido no Passo Dyatlov, a equipe de resgate fez a primeira descoberta chocante. Em meio à neve profunda e ao frio cortante, os corpos de Yuri Doroshenko e Georgy Krivonichenko foram encontrados em um cenário macabro que levantou ainda mais perguntas do que respostas. Os dois estavam localizados a cerca de 1,5 quilômetros do acampamento, perto da borda de uma floresta de pinheiros. O que chamou a atenção imediatamente foi o fato de ambos estarem sem roupas adequadas para o frio extremo, vestindo apenas roupas íntimas, o que parecia totalmente irracional considerando as temperaturas congelantes da região, que chegavam a menos 30 graus Celsius.
Os investigadores seguiram os rastros pela neve e encontraram os primeiros sinais da tragédia cerca de 1,5 quilômetros abaixo do acampamento, perto da borda da floresta. Ali, junto a uma grande árvore de cedro, foram descobertos os 2 primeiros corpos, Yuri Doroshenko e Georgy Krivonichenko. Mas o que chocou a todos foram as condições aterrorizantes em que estavam. A descoberta dos corpos de Doroshenko e Krivonichenko. Os 2 jovens estavam sem roupas adequadas, vestindo apenas roupas íntimas e meias, algo totalmente irracional para as temperaturas extremas daquela noite. A cena indicava que ambos haviam tentado desesperadamente acender uma fogueira para se aquecer, usando galhos secos e partes rasgadas de suas próprias roupas. No entanto, algo ainda mais bizarro chamou a atenção dos socorristas: o corpo de Yuri Doroshenko, deitado de bruços com os braços estendidos para frente, como se estivesse tentando se proteger ou rastejar. Cabelos e pele cobertos de gelo, com um tom alaranjado, algo incomum. Feridas estranhas no rosto e na cabeça, como se tivesse sofrido pancadas violentas. Queimaduras inexplicáveis no pé e na perna, como se tivesse sido exposto a uma intensa fonte de calor. Sangue ao redor da boca, mas sem sinais de ferimentos internos. O mais estranho era que Doroshenko era conhecido por sua resistência ao frio, tendo, em outras ocasiões, caminhado descalço na neve sem sofrer grandes danos. No entanto, ele parecia ter sucumbido ao clima severo muito rapidamente. O corpo de Georgy Krivonichenko. Posição semelhante à de Doroshenko, como se tivesse lutado para sobreviver. Queimaduras extensas nas pernas e nas mãos, algumas tão severas que pedaços de carne estavam carbonizados. Pedaços de sua própria pele encontrados entre os dentes, sugerindo que ele poderia ter tentado morder a si mesmo, talvez por dor extrema ou desespero. Unhas quebradas e dedos ensanguentados, como se tivesse arranhado algo com força. A análise dos corpos levantou mais perguntas do que respostas. O que poderia ter causado essas queimaduras estranhas em meio ao gelo? Por que os 2 estavam sem roupas adequadas, mesmo sendo montanhistas experientes? E mais importante, o que os forçou a sair correndo do acampamento naquela noite gelada? A árvore do cedro e as tentativas de sobrevivência. Perto dos corpos, os investigadores notaram que a árvore de cedro ao lado deles tinha vários galhos quebrados, a uma altura de aproximadamente 5 metros. Isso indicava que os alpinistas haviam tentado subir, talvez para fugir de algo ou para ter uma visão melhor do acampamento. Mas subir uma árvore no meio de uma nevasca, sem roupas adequadas e com queimaduras no corpo, parecia uma tentativa desesperada e irracional. Na base da árvore encontraram pedaços de pele e carne presas na casca, como se alguém tivesse subido tão rápido que acabou arrancando pedaços das próprias mãos no processo. Havia também rastros de sangue na neve, mas não havia sinais de luta ou de qualquer outro atacante. A autópsia de Doroshenko e Krivonichenko concluiu que ambos morreram por hipotermia severa. No entanto, seus corpos apresentavam sinais incomuns e lesões que não eram típicas de um simples congelamento. Várias hipóteses foram levantadas sobre o que poderia ter acontecido. Teoria da desorientação por hipotermia. Alguns especialistas sugeriram que, ao entrarem em estágio avançado de hipotermia, os montanhistas poderiam ter começado a tirar suas roupas devido ao fenômeno chamado desnudamento paradoxal, no qual a vítima sente uma sensação de calor antes da morte. No entanto, isso não explicaria as queimaduras, os ferimentos estranhos e o pânico evidente na fuga do acampamento. Exposição a algum tipo de radiação ou arma secreta. A presença de queimaduras incomuns e o fato de que algumas roupas apresentavam níveis de radiação acima do normal levaram alguns investigadores a sugerir que os montanhistas poderiam ter entrado em contato com algum tipo de material radioativo ou arma militar secreta. No entanto, não havia sinais de explosões ou de qualquer equipamento militar no local. Ataque de um animal ou criatura desconhecida. A possibilidade de que os alpinistas tenham sido atacados por um animal selvagem foi considerada, mas nenhum sinal de mordidas ou marcas de garras foram encontrados nos corpos. Além disso, se estivessem fugindo de um predador, por que teriam se separado e fugido em direções diferentes? Fenômeno atmosférico misterioso. Relatos de luzes estranhas no céu. Na noite do incidente, levaram alguns a especular sobre um fenômeno atmosférico incomum que poderia ter causado confusão e pânico. Algumas teorias sugerem que os montanhistas poderiam ter sido atingidos por ondas de infrassom,
que podem causar paranoia, desorientação e alucinações. Mas isso ainda não explicaria as queimaduras e os ferimentos bizarros. O mistério continua. Os corpos de Yuri Doroshenko e Georgy Krivonichenko foram apenas os primeiros de uma série de descobertas macabras. A cena encontrada ao redor da árvore do cedro indicava que algo aterrorizante havia acontecido naquela noite, forçando-os a fugir do acampamento e tentar desesperadamente sobreviver no frio extremo. Mas o que exatamente os levou a esse destino trágico? Foi um fenômeno natural desconhecido? Um ataque militar secreto? Ou algo muito mais sombrio, que a ciência ainda não consegue explicar? O incidente do Passo Dyatlov continua sendo um dos maiores mistérios da história, e os corpos de Doroshenko e Krivonichenko foram apenas o primeiro sinal de que algo terrível aconteceu naquela noite gelada de fevereiro de 1959. Se você quer saber mais sobre mistérios como esse, inscreva-se no canal para mais histórias arrepiantes.